Boa noite, amigos. Todos os anos, no final do ano, o mundo empresarial, o mundo político, espera um evento comandado por Francisco Cunha, que era sempre no Rio Mar, em que ele dava os prognósticos para o próximo ano, no mundo, no Brasil, no Recife, Pernambuco, no Nordeste. O ano passado isso não pôde ser realizado, ele fez via online, e ele vai nos dizer agora aqui como é que será o prognóstico para este 2021, Francisco. Boa noite, João. Boa noite, ouvintes. Esse ano vai ser um ano difícil, porque assim como 2020 foi difícil, porque aconteceu um evento inesperado por todo mundo, esse ano também nós vamos ter dificuldade de conseguir superá-lo. E no mundo, o que é que vai acontecer no mundo? Bem, todo mundo está esperando pela vacina. Na verdade é isso. E iniciou-se no final do ano passado, em alguns países. A grande expectativa mundial é com a vacina, porque aí sim a gente vai entrar no que se chama de novo normal. Porque as pessoas, João, eu acho que estão denominando inadequadamente a realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós não estamos vivendo o novo normal. Nós estamos vivendo sob o reino do anormal. Tudo que a gente está fazendo hoje é anormal. Não tínhamos nenhuma experiência de fazer isso antes. Então, muita gente com dificuldade de entender o que é que está acontecendo, inclusive achando que a epidemia reduziu-se, que as coisas voltaram ao normal. Não voltaram ao normal. Nós estamos no anormal e precisamos, aí sim, sob a cobertura da vacina, poder entrar numa fase que a gente poderia chamar, aí sim, de novo normal. Ô Francisco, tem vários tipos de vacina. Tem a vacina da Pfizer que todo mundo quer, porque a Pfizer fez o Viagra. Aí pensa que a Pfizer faz tudo, né? Fez o Viagra, aí agora está fazendo a vacina. Todas essas vacinas são boas, ou tem vacina boa, vacina da China, agora a vacina da Índia. Tem vacina boa e vacina ruim? Tem uma coisa muito positiva, é que todas essas vacinas que estão chegando para a aprovação, elas dão um índice de eficiência alto, acima do famoso 50%. Porque a vacina com a qual nós estamos acostumados, nós que nos vacinamos todo ano com a vacina da influenza, né, da gripe comum, essa vacina ela tem uma eficiência um pouco acima de 50%, 60%, 50%, porque depende do ano. Todas as que foram anunciadas estão com eficiência acima de 70%. Isso é uma coisa muito positiva. João, o que aconteceu nesse período, entre o início da pandemia e a descoberta da vacina, é uma coisa do ponto de vista científico absolutamente notável. É equiparável à corrida para chegar à Lua. Só que a corrida para chegar à Lua levou uma década. Nós, em menos de 9 meses, fizemos uma vacina eficiente para o vírus novo. Isso é uma coisa notável que vai ter efeitos extraordinários pós-pandemia. E com relação ao mundo, a troca do presidente dos Estados Unidos, saindo Donald Trump e Joe Biden, vai melhorar o mundo? Eu acho uma coisa muito positiva, porque muda uma forma de tratar a realidade, principalmente a realidade da pandemia. Veja, os Estados Unidos é o país onde está havendo o maior número de contágios e de mortes. Por quê? Porque provavelmente a condução foi inadequada. Quer dizer, houve um início de negação de que estava acontecendo uma coisa grave. Muito embora tenha uma coisa importantíssima, João. Mesmo com o negacionismo inicial do presidente Trump, ele incentivou a produção de vacina. Incentivou fortemente. Os Estados Unidos compraram já mais vacina do que a quantidade de pessoas que tem lá, assim como o Canadá. O Canadá parece que comprou 5 vezes mais. Tem países que... Por quê? Porque investiram no desenvolvimento da vacina. E só foi possível esse desenvolvimento científico tão extraordinário porque houve investimento dos países ricos. Caso contrário, o desenvolvimento de uma vacina leva 10 anos, 20 anos, 30 anos. O investimento que os países fizeram, inclusive os Estados Unidos, apesar do negacionismo inicial, foi fundamental para a gente ter conseguido esse feito notável do ponto de vista científico. E como você acha que vai ser, neste ano, a briga Estados Unidos-China? Eu penso que ela vai ser atenuada, bastante atenuada, por conta da personalidade do novo presidente. O presidente que sai é um presidente belicoso, é um presidente que vive na briga. Ele parece que o estímulo de funcionamento dele é brigar, arranjar inimigo em tudo que é lugar. E
E um dos inimigos favoritos de Donald Trump foi a China. E ele manteve essa disputa até o final. Inclusive, nós chegamos a conversar no ano passado no início desse ano, sobre a possibilidade de um acordo comercial que não saiu, justamente porque a impressão que dá é que o Trump precisava sempre estar brigando. Eu acho que esse ano, nesse governo norte-americano, com Biden, essa tendência vai se atenuar, porque a China é um grande parceiro do ponto de vista não só comercial, como do ponto de vista científico. João, as vacinas praticamente todas estão sendo produzidas lá, apesar de ser desenvolvido do ponto de vista de pesquisa em outros locais, a produção em massa é lá e na Índia. Então, por que brigar com um parceiro que nessa hora vai nos ajudar a nos salvar? E o Brasil em 2021? O Brasil, João, está na mesma situação em que nós conversamos sobre o mundo. Para que nós tenhamos essa condição de ter entrado no novo normal, de rearrumar nossas vidas, nós temos que lutar, defender e exigir a cobertura vacinal a mais rápida possível. Como vai ser isso, a gente não sabe ainda por conta não está claro como é que isso vai ocorrer, mas nós todos temos que insistir para que isso aconteça, porque só assim a gente vai entrar nessa nova condição para a gente rearrumar a vida que foi bagunçada com a pandemia. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Francisco Cunha sobre os prognósticos do próximo ano. Vamos continuar conversando com o Francisco Cunha para saber os prognósticos para este ano de 2021. Nordeste, Chico. No Nordeste, nos últimos anos, João, ele cresceu, pelo menos antes da crise de 2015, 2016, o Nordeste cresceu mais do que o Brasil e Pernambuco cresceu mais do que o Nordeste. Então, isso foi uma característica desse período de crescimento em que o país cresceu em números razoáveis antes da crise. E a tendência vai ser que ele acompanhe o que aconteceu com o país, porque o Nordeste foi quem primeiro sofreu com a pandemia, chegou primeiro aqui e isso gerou toda uma série de providências que foram tomadas. Eu acho que boas providências, João, na medida em que nós tivemos um controle entre aspas, relativamente rápido, porque nós tivemos o contágio disseminado no Norte e no Nordeste, fizemos o controle, depois isso passou para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, foi ainda, as estatísticas se elevam porque a quantidade de gente lá é muito maior. E me parece que também que o cuidado é menor, a impressão que dá. Mas eu acho que neste ano que nós estamos, o Nordeste vai estar muito vinculado ao que acontecer com o Brasil. Pernambuco também? Pernambuco também. Pernambuco, eu particularmente acho que a forma como a questão da epidemia, da pandemia, foi tratada aqui foi exitosa. Porque mesmo diante desse quadro de recidiva, estão chamando de segunda onda, uns dizem que é a segunda onda, outros dizem que é um repico da primeira onda. Bom, isso eu não vou entrar em discussão porque eu não sou especialista. Mas o fato é que aumentou. Quando a gente vê as estatísticas, aumentaram o número de casos e o número de mortes. E nós tivemos aqui, mantemos aqui em Pernambuco, não temos uma segunda onda em Pernambuco. Então, eu só posso acreditar que a maneira como está sendo conduzida o enfrentamento da pandemia está sendo bem feito. Então, eu acredito que Pernambuco também, se conseguir manter o controle da epidemia e conseguir fazer com que a vacinação seja efetiva, nós temos condições de sair bem dessa crise. Mas friso e reforço, qualquer coisa que acontecer conosco, ou que acontecer com o país, ou com o Nordeste, ou Pernambuco, vai depender da vacinação. Hoje o nosso foco, o foco de todos, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista empresarial, deve ser vacina para todos, cobertura vacinal. É isso que deve ser o objetivo que todos nós devemos perseguir do ponto de vista de saúde pública. E o Recife? Porque o Recife começa o ano com a cara nova, né? O mais jovem prefeito da história, né, com 27 anos, e um secretariado extremamente jovem. Qual é, na sua opinião, a perspectiva para o Recife?
Eu acho muito positivo o que aconteceu no Recife. Eu cheguei até a dizer isso na apresentação da agenda a qual você se referiu, que eu achei muito positivo que o segundo turno tivesse sido entre jovens. Isso por quê? Porque alardeou-se por aí, e parece que virou um lugar comum, que jovem não gosta de política, que jovem é alheio. Não é? Tem uma história dessa que jovem não se interessa mais, a política é uma coisa de pessoas velhas, não sei, ou a política está velha. Mas o fato é que aqui no Recife nós tivemos uma disputa acirrada de jovens, e o segundo turno entre dois candidatos jovens, quem assumiu foi o mais jovem, talvez, da história do Recife. Eu acho isso muito positivo, porque coloca a cidade, que é a nossa cidade, que apesar de ser uma cidade maravilhosa, é uma cidade muito difícil, coloca a nossa cidade em condições de ser enfrentada, os problemas serem enfrentados pela juventude. O fato de entrar uma administração jovem, ela pode, com isso, mobilizar a juventude para resolver os problemas da cidade. Porque ela não vai resolver só com as pessoas mais maduras. Tem que a juventude se envolver para conseguir as soluções, porque muitas delas dependem de mobilização. E ninguém melhor para mobilizar do que a própria juventude. Agora vamos falar especificamente sobre a TGI. A TGI tem entre os seus clientes grandes empresas do Estado. Como é que está a situação desse quadro econômico com essas empresas? Está bem ou tem empresas com problema? Nós tivemos uma situação no início muito delicada. Então, tivemos um primeiro período de pânico, né? Todo mundo, de repente, a impressão que me dá, e eu cheguei a fazer essa figura de imagem, é que nós todos fomos colocados dentro de um túnel, a porta por onde entramos foi fechada por fora e o túnel escuro, sem luz. Então, não víamos luz no fim do túnel. Eu até vi uma entrevista de Nizam Gonais numa emissora de televisão, ele dizendo no início da pandemia, porque ele foi contaminado, né? No início logo. E ele dizendo que essa situação é muito especial porque a pandemia colocou a morte na nossa sala de visitas. E ninguém passa por isso incólume, nem pessoas, nem empresas. Então houve um verdadeiro pânico no início. Algumas empresas tiveram dificuldade, estão tendo dificuldade e vão ter dificuldade enquanto a gente não voltar à situação de um novo normal, da cobertura vacinal. Eu friso sempre isso, porque eu acho que às vezes há a ilusão de que não, nós vamos conseguir, vamos controlar o vírus. Não, não vamos controlar sem a vacina. Então, todos nós observando isso, temos que observar também que ainda tem um tempo pela frente que a gente vai precisar de cuidado redobrado. Então, houve dificuldades. Algumas empresas, contraditoriamente, se deram bem porque elas estavam no âmbito de fabricação ou de comércio de produtos populares que foram beneficiados com o auxílio emergencial. Circulou dinheiro na base da sociedade por conta do auxílio. Então, alguns setores se beneficiaram com isso, mas eu diria que, da média para baixo, muita gente teve dificuldade. Então, nós estamos, como empresa também, nós passamos no início por essas incertezas e não só conseguimos recuperar uma boa parcela, não estamos como estávamos antes da crise, mas recuperamos sensivelmente e junto com essa recuperação também verificamos recuperação de clientes. Então houve, até o final desse ano, eu diria que até o final do ano passado, 2020, nós tivemos uma recuperação da maioria, pelo menos dos clientes da TGI, eu estou falando pelos clientes da TGI, da maioria dos clientes. Agora, esse ano é um ano que exige muito cuidado, muitos cuidados, porque ele vai ser um pouco o prolongamento do ano passado sem o auxílio emergencial. Isso pesa. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Francisco Cunha. Francisco Cunha, além da TGI, você tem uma paixão também por esse Parque Capibaribe. E está me trazendo esse álbum maravilhoso. O que é o Parque Capibaribe? O Parque Capibaribe, João, é o mais importante estudo, plano, eu junto as duas coisas, estudo e plano urbanístico da história do Recife. Eu vou repetir porque pode parecer uma coisa elementar, mas não é. O Parque Capibaribe,
isso que você mostrou, esse estudo que você mostrou aí, é o estudo e o plano urbanístico mais importante da história do Recife. Isso é resultado de 7 anos de pesquisa envolvendo a Universidade Federal, mais de 300 pesquisadores, mais de 300 envolvidos, cerca de 50 departamentos da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Rural de Pernambuco, em convênio com a Prefeitura do Recife. E depois dessa pesquisa, chegou-se à conclusão que o Parque Capibaribe é o principal veículo de integração e reintegração urbanística do Recife. Porque o rio Capibaribe, ele entra no Recife, na Várzea, e sai no Atlântico e divide a cidade exatamente ao meio. 15 quilômetros, em torno de 15 quilômetros. Então nós temos 30 quilômetros de margem do rio, de um lado e de outro, 30 quilômetros, e um verdadeiro parque fluvial que permite a reintegração do território do Recife. E a partir dele, até cerca de 500 metros de um lado e de outro, se pode fazer uma integração com todos os parques da cidade. Então, este aí, o rio Capibaribe, é o principal ativo urbanístico e ambiental da cidade. E por ele a cidade pode ser redesenhada, reconstituída e pode, inclusive, João, se transformar numa cidade-parque. O Recife, com todas as dificuldades que tem, da cidade injusta, uma cidade desigual, uma cidade pobre, ela pode se transformar numa cidade-parque no horizonte dos seus 500 anos, porque o Recife será a primeira capital brasileira a completar 500 anos. É a capital mais antiga do Brasil. E esse estudo foi feito para que, até lá, o Recife tenha condições de lançar as bases de ser uma cidade-parque, uma cidade que consiga reintegrar todas as suas áreas verdes e permita subir de 1,2 metro quadrado de área verde por habitante para 20 metros quadrados de área verde por habitante. Ou seja, é um ovo de Colombo urbanístico. E nós tivemos a oportunidade de participar desse estudo, eu como militante, você sabe que eu sou um militante da mobilidade a pé, e foi pela militância da mobilidade a pé que eu terminei descobrindo o rio, porque todo canto por onde eu andava, batia no rio. Aliás, tem muita gente que está retada com você, Por quê? porque você cancelou os passeios. As pessoas eram viciadas nos seus passeios. Você cancelou os passeios. Eu não cancelei os passeios, não. Quem cancelou o passeio foi a epidemia. As pessoas cobram, realmente eu sinto muito a necessidade. Eu praticamente, assim como tem pessoas que são viciadas em academia, são viciadas em uma série de coisas, eu sou viciado em andar. Vício mesmo, virou um vício. É vício positivo. As pessoas cobram, mas, João, as nossas caminhadas são em média 100 pessoas. Você imagine, as condições sanitárias necessárias, exigidas pelas autoridades, são de 1,5 metro de distância, como nós estamos aqui, mais de 2 metros. Imagine, 100 pessoas com 1,5 metro de distância, vai dar uma fila de 1,5 km. É impossível. Só com vacina, só volta ao passeio com a vacina. Eu, infelizmente, tenho que dizer e digo a todo mundo, a gente, para voltar a andar como a gente andava e caminhava, que era uma coisa maravilhosa, infelizmente ou felizmente, só com a vacina. Agora, no bloco anterior, você falou de um assunto que me chamou muita atenção. Lhe preocupa muito o fim do auxílio emergencial? Demais. Por quê? Porque nós temos uma população brasileira, uma parcela significativa da população, eu diria que está uma boa parte abaixo da linha de pobreza, mas tem uma parte grande também que está um pouco acima da linha de pobreza, mas é pobre. E nós vamos ter, ainda como consequência da pandemia, muita perda de emprego formal e informal também. Como é que esse pessoal vai sobreviver? Então, vai ser necessário uma atenção especial do governo, só quem pode fazer isso é o governo, por conta da extensão que tem e do papel que tem. De amparar os mais necessitados. Se não fizer isso, a gente vai ter problema social muito sério, problema de segurança muito sério, porque as pessoas vão entrar em regime de necessidade. E em regime de necessidade, as pessoas são capazes de coisas que não fariam normalmente. Então, é muito importante que se pense em defesa social. Eu não sei se você se lembra, mas o ex-presidente Itamar Franco, assim que assumiu, ele criou um Ministério da Segurança Alimentar. Não sei se você se lembra. Ele botou até eu acho que era um bispo, um arcebispo, eu não me lembro. E hoje nós temos esse problema sério. Nós temos um problema de segurança alimentar, se faltar renda. Então a gente precisa ter garantia de que essa parcela da população precisa ser assistida. Se não for assistida, a gente vai ter dificuldade.
E para terminar, eu queria que você lembrasse uma frase que você me disse que gostou muito do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Qual foi a frase dele que você gostou? Roberto Campos Neto, que é, por sinal, um excelente presidente do Banco Central, porque foi eleito o melhor presidente do Banco Centrais do mundo, anteontem, pela Associação dos Presidentes do Banco, um negócio aí que eu não sei o que é, mas foi uma coisa importante. Ele disse o seguinte: é muito mais barato vacinar do que dar auxílio emergencial. Porque a vacina, pelas contas que se fez aí, dá alguma coisa em torno de 20 bilhões. O auxílio emergencial chegou, se eu não me engano, a 400 bilhões em 6 meses ou 7 meses. Então é muito mais barato vacinar. Todo o nosso esforço deve ser no sentido de vacinar. Roberto Campos Neto está certíssimo. Faz jus à sua descendência. Ele é neto do Roberto Campos, o grande economista. E a primeira que chegar se vacina, né? João, me perguntaram o seguinte: você tem coragem de ser vacinado com a vacina chinesa? Outro perguntou qual a vacina russa. Eu digo, olha, ao mesmo tempo não. Eu boto a chinesa num braço, a russa no outro e a indiana pode ser nas nádegas. Agora, o importante é que a vacina chegue. Qualquer vacina que for aprovada, João, é boa. Por quê? Combate a epidemia, que é o mal que estamos enfrentando. Todo mundo está enfrentando. Nós queremos agradecer a Francisco por essa verdadeira aula que ele nos deu, mostrando como será o mundo, como será o Nordeste, Pernambuco e Recife neste ano de 2021 e com essas importantes informações sobre a importância que é realmente a vacinação. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.